O Evangelho triunfalista. Quando se promete a coroa sem a cruz, vivemos em uma geração apaixonada pelo sucesso. As pessoas desejam vencer, prosperar, conquistar e superar desafios. Não existe nada errado em desejar crescimento e vitória. O problema surge quando essas ideias passam a dominar a mensagem cristã e a cruz de Cristo é substituída por uma busca incessante por conquistas pessoais. É nesse ambiente que floresce aquilo que podemos chamar de evangelho triunfalista. O evangelho triunfalista enfatiza quase exclusivamente a vitória, o sucesso, a conquista e a prosperidade. Em sua forma mais extrema, ele transmite a ideia de que o verdadeiro cristão não deveria sofrer, enfrentar dificuldades ou passar por provações. A vida cristã passa a ser apresentada como uma sequência contínua de triunfos visíveis. O problema é que essa mensagem não encontra respaldo nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus declarou em João 16:33: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Observe que Cristo não prometeu ausência de aflições. Pelo contrário, ele afirmou que seus discípulos enfrentariam dificuldades. A promessa não era de uma vida sem problemas, mas de sua presença e vitória em meio às tribulações. Uma das maiores evidências contra o triunfalismo está na própria vida de Jesus. O Salvador nasceu em uma manjedoura, foi rejeitado pelos líderes religiosos, perseguido por seus adversários, traído por um discípulo, abandonado por muitos seguidores e crucificado entre malfeitores. Aos olhos humanos, sua trajetória parecia uma sucessão de derrotas. No entanto, foi exatamente através da cruz que Deus realizou a maior vitória da história. O Evangelho verdadeiro ensina que a glória vem depois da cruz, a exaltação vem depois da humilhação, a ressurreição vem depois da morte. Paulo compreendia essa verdade. Em Filipenses 3:10, ele expressa o desejo de conhecer Cristo e também a participação em seus sofrimentos. Essa é uma declaração que dificilmente encontraria espaço em uma mensagem triunfalista. O apóstolo entendia que seguir Jesus incluía compartilhar não apenas de sua glória futura, mas também de seus sofrimentos presentes. Ao longo das Escrituras encontramos inúmeros exemplos disso. José foi vendido como escravo antes de governar o Egito. Davi foi perseguido antes de assumir o trono. Jeremias foi rejeitado antes de ser reconhecido como profeta. Os apóstolos foram perseguidos antes de experimentarem a glória celestial. Hebreus 11 apresenta uma galeria de heróis da fé. Muitos deles obtiveram grandes vitórias. Contudo, outros foram perseguidos, presos, torturados e mortos. O texto mostra que a fé verdadeira não é medida apenas pelos triunfos visíveis, mas pela fidelidade a Deus em qualquer circunstância. O evangelho triunfalista frequentemente cria expectativas irreais. Quando as dificuldades chegam, muitos ficam confusos, imaginando que algo está errado com sua fé. Entretanto, a Bíblia ensina exatamente o contrário. As provações fazem parte da caminhada cristã. Pedro escreveu em 1 Pedro 4:12 para que os crentes não estranhassem o fogo ardente que surgia entre eles. Em outras palavras, as lutas não eram sinal da ausência de Deus, mas parte do processo de amadurecimento espiritual. Isso não significa que o cristão viva derrotado. Muito pelo contrário, o Novo Testamento está repleto de promessas de vitória. Em Romanos 8:37, Paulo declara que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Contudo, essa vitória não é definida pelos padrões do mundo. Ela não depende da ausência de problemas. Ela é encontrada na permanência em Cristo. O verdadeiro triunfo do cristão não é nunca enfrentar tempestades, é permanecer fiel durante elas, não é escapar de toda tribulação, é vencer espiritualmente em meio às tribulações, não é viver sem lágrimas, é saber que Deus transforma lágrimas em testemunho. O triunfalismo exagerado também corre o risco de transformar Deus em um instrumento para a realização de desejos pessoais. A cruz perde espaço para as conquistas materiais.
A eternidade perde espaço para os resultados imediatos. O reino de Deus é substituído pela busca do sucesso terreno. Entretanto, Jesus ensinou em Mateus 6,33 que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando essa prioridade é invertida, o Evangelho perde sua essência. A maior vitória da vida cristã não é financeira, não é profissional, não é emocional. A maior vitória é a salvação da alma, é a reconciliação com Deus, é a certeza da vida eterna, é saber que Cristo venceu a morte e garantiu aos seus filhos uma herança incorruptível. O Evangelho de Cristo não promete ausência de sofrimento, promete presença divina em meio ao sofrimento. Não promete uma caminhada sem cruz, promete força para carregá-la. Não promete apenas vitórias temporárias, promete uma vitória eterna. Um dia todas as lágrimas serão enxugadas, toda dor cessará, toda injustiça será corrigida, todo joelho se dobrará diante de Cristo. Esse será o triunfo definitivo dos santos. Até lá, a Igreja continua caminhando pela fé, sustentada pela graça e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Romanos 1,16 continua sendo a grande verdade do cristianismo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Autor, Pastor Marcos Fernandes. Se gostou deste artigo, compartilhe. O Evangelho de Cristo continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Inscreva-se em meu canal. Para mais informações, entre em contato. Obrigado pelo apoio.